Saudando a presença do ministro Edson Fachin, eu chamo a julgamento recurso especial eleitoral 442, proveniente do Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, sob a relatoria da ministra Luciana Lócio, em que recorrentes Wanderson Cardoso de Brito e Reginaldo Mendes Leite, recorridos Henrique Sérgio Melman e outra, e a coligação Arraial para Todos. E a ação cautelar 1945, a mesma procedência, sob a mesma relatoria, em que o autor Wanderson Cardoso de Brito, a coligação Arraial para Todos, Henrique Sérgio Melman e Cláudia Figueira de Souza Pinheiro. Ministra, teremos sustentação oral. Haverá dispensa de relatório, seria o doutor Sérgio, Sidney Neves, presente, doutora Adilson Vieira Macabu Filho e o doutor Nicolau Dino. Dispensa o relatório. Podemos dispensar o relatório? Dispensa a leitura do relatório, senhora ministra. Já fiz chegar à mão de vossas excelências o voto. Ouviremos agora os nobres advogados. Temos sustentação oral de ambos os lados. Não é isso? Recorrente, recorrido e ainda o Ministério Público. Então, eu concedo a palavra ao doutor Sidney Neves, pelo prazo regimental. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, nobre representante do Ministério Público, o caso trazido a julgamento, neste momento, trata especificamente, represento aqui o recorrente Wanderson Cardoso de Brito, trata especificamente de um caso onde houve 7 imputações em sede de ação de investigação judicial eleitoral, 7 imputações, e das 7 imputações o tribunal apenas acolheu uma delas. Uma delas no sentido de entender que a acusação relacionada ao que teria acontecido naquele município com a entrega de certidões de lançamento de IPTU. Esse foi o fato. Ocorreu uma situação em que alguns moradores do município receberam certidões de lançamento de IPTU numa determinada circunstância, e esse fato do recebimento dessas certidões foi que levou ao Tribunal Regional Eleitoral à cassação dos recorrentes. Essa entrega de certidões, segundo a acusação, inclusive o voto divergente, o voto condutor no regional vinha para dar provimento ao recurso, no sentido de reformar a sentença, e o voto divergente se lastreou numa única testemunha que trouxe tão somente em seu depoimento, testemunha essa que foi beneficiada, inclusive, com essa entrega de certidão, trouxe o depoimento dizendo que essa entrega se deu a 15 dias das eleições e que houve isenção do imposto. Pois bem, compreendeu-se esse fato como sendo um fato capitulado como abuso de poder, como dito, vencido o relator no regional, que trouxe um voto que esmiuçou totalmente a circunstância, trazendo ali a moldura fática encontrada nos autos. Tratava-se ali de um programa de regularização fundiária, programa esse que foi implementado desde o ano de 2010, naquela municipalidade, que perpassou o ano da eleição, obviamente, era um programa de regularização fundiária, e que, portanto, buscava um incremento de arrecadação do município com a cobrança do IPTU daquelas unidades habitacionais que existiam no município que eram totalmente irregulares. Esse era o foco do programa. Pois bem, perpassou o ano de 2012 e se encerrou no ano de 2013, ano este de 2013, que foi o ano que houve a maior entrega de certidões de lançamento de IPTU.
Ressalto aqui a Vossa Excelência que não se trata aqui de entrega de título de propriedade. São possuidores, eram possuidores, e esses possuidores receberam uma certidão de lançamento de IPTU. Eu indago a Vossas Excelências qual a vantagem para um morador de um município receber uma certidão de lançamento que diz, a partir daquele momento, você pagará o imposto que é devido à municipalidade. Essa é a indagação que fica. Qual a vantagem e qual, em decorrência dessa suposta vantagem, qual o liame eleitoral que fez com que houvesse gravidade, essa gravidade que agora há pouco ouvimos aqui da tribuna, pretendida pela lei, que afetou a legalidade e a normalidade do pleito. Onde se encontra essa gravidade? Pois bem, o lançamento de tributo, Vossa Excelência sabe, é um ato vinculado, a lei determina que assim o seja. Inclusive, se o prefeito não o faz, com lastro na sua equipe de administradores, se ele não faz, a ele é imputado a possibilidade de crime de responsabilidade. Ele pode responder por crime de responsabilidade. E assim o fez. O prefeito fez o lançamento, óbvio, uma força-tarefa levada a efeito pela Secretaria de Habitação, juntamente com a Secretaria de Fazenda do município, com um convênio que havia firmado com o Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro. Esse Instituto de Terras foi o que deu toda a possibilidade de marcos geográficos para que aqueles órgãos da Prefeitura, a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Habitação, pudessem fazer o lançamento. Esse lançamento que, como dito, foi compreendido como sendo um ato abusivo, porque, na compreensão do Regional do Rio de Janeiro, o ato de administração pública lançar um tributo, percebam Vossas Excelências, em ano eleitoral, seria um ato abusivo. Seria um ato abusivo. Um ato que interferiria no processo eleitoral. O que nos leva a crer, inclusive, que o Regional do Rio de Janeiro parte do pressuposto de que a administração pública ela deve parar no ano eleitoral. Ela não deve prosseguir com os seus encaminhamentos, com a sua gestão normal de tributos, de pessoas, enfim, toda a gestão administrativa. Pois bem, esse fato aconteceu, e aí se diz que foi a 15 dias da eleição, quando, na verdade, a própria moldura fática, tanto do voto do relator, o voto condutor que foi vencido, mas como também do voto divergente, se deu no dia 1º de julho, e não a 15 dias da eleição, como dito no depoimento, e como acolhido, inclusive, em determinado momento, pelo regional. Se deu em 1º de julho, portanto, ainda no ano eleitoral, mas um ato corriqueiro e comum da administração pública. Como dito, não se caracterizou em entrega de titulação de terra, de escritura, que, inclusive, esse tribunal tem precedente para as eleições de 2012, no sentido de compreender que, ainda assim, a depender da circunstância, não pode se capitular esse fato como sendo um fato abusivo. Um fato que atrai a mácula, a rigidez do pleito. Esse fato, como dito, aconteceu em 1º de julho, com a entrega dessas 54 certidões de lançamento de IPTU. Reitero a Vossa Excelência, certidão de lançamento de um imposto, de um tributo, cuja atividade é vinculada e que, se o administrador não o faz, ele responderá por isso. E que se buscava, naturalmente, o incremento dessas receitas do município. Eu leio um trecho do acórdão e do voto vencido, que diz claramente, e aí, dentro dessa moldura fática, que diz: as fotografias do evento em questão, por sua vez, não denotam a realização de grande acontecimento de cunho eleitoreiro, uma vez que, nada obstante a presença natural de autoridades municipais, dentre as quais o prefeito, reconhecido por todos os depoentes, não se vislumbra a exibição de cartazes, faixas ou camisas com a legenda, nome e número de qualquer candidato. Também não há prova de que houve pedido de votos expresso, ou ao menos discurso, visando a captação de votos. Um pedido subliminar. É isso que consta do acórdão. Então, essa é a moldura que
por sua vez, nesse ponto, não foi combatida pelo voto divergente. O voto divergente apenas compreendeu que o ato em si de doação, de entrega dessas certidões, de lançamento de IPTU, por si só, no ano eleitoral, que se traria, melhor dizendo, a gravidade suficiente para influenciar na legalidade e na normalidade do pleito. Foi essa a conclusão que foi acompanhada pela maioria daquela corte. Excelências, essa conclusão, ela visa atingir a vontade de 66% dos eleitores, dos votos válidos daquele município. Percebam, Vossa Excelência, foram 54 certidões de lançamento de IPTU e 66% dos habitantes, dos eleitores daquele município, dos votos válidos, elegeram a chapa vencedora, encabeçada pelo recorrente Wanderson Cardoso de Brito. Então, o que se pede, Excelências, é que se mantenha a vontade do eleitor e que não se considere esse ato como um ato que se compreenda como sendo um ato de gravidade. Pede-se o provimento dos recursos. Muito obrigado. Passo a palavra ao doutor Adilson Vieira Macabu Filho, que falará pela recorrida Coligação Arraial para Todos. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssima senhora ministra-relatora, eminentes ministros que integram esse egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ilustre representante do Ministério Público. O escritor e poeta Murilo Mendes dizia, há bastante tempo, que o cúmulo da miséria moral é explorar a miséria alheia. Senhoras ministros, senhores ministros, o exame atento do acórdão recorrido leva qualquer leitor à chocante conclusão de que o recorrente, então prefeito candidato à reeleição, promoveu uma odiosa exploração de eleitores miseráveis que residiam irregularmente em áreas de risco do município de Arraial do Cabo. E no que consistiu, senhores ministros, exatamente o abuso de poder político praticado pelo recorrente? Por meio da abjeta promessa de que teriam a sua moradia regularizada, o prefeito vendeu esperança a pessoas humildes, em troca de voto, distribuindo a elas certidões de IPTU em pleno período eleitoral. E o recorrente fez pior. Ainda promoveu um evento 15 dias antes das eleições, e aí não importa se foi em 1º de julho ou 15 dias antes das eleições, porque se sabe que o abuso do poder político é atemporal nos termos da uníssona jurisprudência dessa egrégia corte, com a finalidade de distribuir a eleitores essas certidões de IPTU. Trata-se da primeira oportunidade em que se promove um evento para a distribuição de certidões de IPTU. É fundamental ressaltar a Vossas Excelências que a gravidade da conduta do recorrente, que teve o seu diploma cassado tanto na sentença da primeira instância quanto no tribunal de origem, está toda ela, a conduta do recorrente, está toda ela destrinchada, esmiuçada com riqueza de detalhes no quadro fático do acórdão recorrido. O voto da eminente desembargadora Ana Tereza Basílio, que abriu a divergência, tendo sido depois acompanhada por todos os demais votantes que lhe seguiram, mostra a gravidade do caso, ora trazido à elevada apreciação de Vossas Excelências. Eis o que consta desse voto, que traz a essência do que se debate nesse processo. Abram aspas. Tenho votado nesta Corte, senhor presidente, com muito apreço ao voto popular e sempre dentro do princípio da menor intervenção. Mas o caso me chamou muito a atenção, disse a desembargadora Ana Tereza Basílio. Li os memoriais e a sentença recorrida. Na verdade, formalmente, o que houve foi um lançamento tributário, como mencionou o desembargador Flávio Willemann. Talvez em momento inusitado, porque o lançamento do IPTU é em janeiro. A despeito desse detalhe, disse a desembargadora, o que houve não foi um simples lançamento tributário.
houve uma promessa de regularização de posse de pessoas que haviam, dentro do seu estado de miséria, e isso foi concluído de acordo com o exame soberano da prova dos autos, de acordo com seu estado de miséria, invadindo áreas, segundo consta dos autos, até de proteção ambiental. Ocorreu a distribuição de carnês de IPTU que claramente foram explorados no sentido de legalização da posse daqueles que, diante da miséria em que viviam, estavam vivendo de áreas ocupadas. A juíza de primeiro grau chega a mencionar, e prossegue a desembargadora Ana Tereza, que foram expedidas certidões entre agosto e outubro de 2012. Tais certidões chegam a números expressivos. Fecham aspas. Senhoras ministras, senhores ministros, basta ler o acórdão recorrido e confrontá-lo com as razões dos recursos especiais para se perceber que eles apresentam realidades fáticas absolutamente distintas e antagônicas. Os recorrentes não foram capazes de demonstrar qualquer violação do inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. As afirmações dos recorrentes não só divergem, como brigam de morte com os fatos delineados nas instâncias ordinárias, na sentença e no acórdão, a partir do soberano exame da prova dos autos que baseou a condenação do recorrente. O desembargador Adel Gomes, em seu voto, e eu passo aqui a leitura do acórdão recorrido e não do voto vencido, como fez o ilustre advogado que me antecedeu nessa tribuna, eu leio os votos vencedores. O desembargador Abel Gomes, em seu voto, assinalou a extrema gravidade da conduta do recorrente. É o que se lê de forma muito clara no seguinte trecho. Abram aspas. Também pedindo vênia ao eminente relator, verifico aqui da sentença que a conduta é grave. Como se pode pretender chamar de legítima a postura de um político que, abusando exatamente deste poder, ele passa a expedir essas certidões de lançamento de PTU no sentido muito mais de gerar expectativas, até legítimas, em pessoas carentes que não têm alcance da real situação jurídica do que essas certidões de PTU podem representar. Fecham aspas. E prossegue o mesmo desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Abram aspas. A sentença fala bem. Um grande evento foi realizado 15 dias antes da data da eleição, com a finalidade de entregar aos moradores dessas comunidades certidão e carnê do IPTU, com a presença do prefeito, ilusão de que a posse se reveste de legalidade, ainda que juridicamente não configure título de propriedade a ninguém. O mais interessante, disse o desembargador Abel, é que a própria invasão dessa localidade é objeto de um inquérito do Ministério Público, na área da tutela coletiva, apurando o fato. Fecham aspas. E diante desses fundamentos robustos, consistentes, baseados na prova dos autos, senhores ministros, qual é a tese que sustentam os recorrentes? Eles afirmam, em primeiro lugar, no recurso especial, que se tratou de um mero lançamento tributário. Um mero lançamento tributário de PTU feito em pleno período eleitoral. Mas o próprio acórdão recorrido, a esse respeito, destruiu essa tese dos recorrentes, como se vê de forma muito nítida na seguinte passagem do aresto que julgou os embargos de declaração opostos na origem. Abram aspas. Não se tratou, disse o Tribunal de Origem, esclarecendo, abram aspas, não se tratou, portanto, de iniciativa do prefeito, candidato à reeleição, destinada a alcançar propósitos meramente arrecadatórios, como sustentaram os primeiros embargantes, mas, sim, de atitude política eleitoral promovida em ano de eleições municipais com o propósito de angariar votos em seu favor. Fecham aspas. A segunda tese dos recorrentes seria, e isso foi repetido aqui na tribuna, de que o dito lançamento tributário teria contemplado apenas 54 famílias. Não foi isso. Não é isso que está no quadro fático
do acórdão recorrido. O quadro fático do acórdão recorrido e as certidões de IPTU que inundam os autos mostram outra realidade. Eis o que disse o TRE sobre este tema. Abram aspas. O acórdão embargado, ademais, não considerou que apenas 54 posseiros teriam sido beneficiados pela conduta do primeiro embargado, realizada, segundo ele, apenas em julho de 2014. Na verdade, de acordo com a avaliação da prova produzida nos autos, foram beneficiadas, às vésperas do pleito, as seguintes comunidades carentes do município de Arraial do Cabo: Monte Alto, Figueira, Sabiá, Pernambuca e Caiçara. Como salientou a sentença de primeiro grau, invocada pelo acórdão embargado, entre os meses de agosto e outubro, período eleitoral, entre os meses de agosto e outubro de 2012, foram geradas mais de uma centena de certidões de lançamento de IPTU no mesmo contexto eleitoral. Fecham aspas. Vossas Excelências bem sabem, melhor do que eu, que o número de eleitores é absolutamente irrelevante para a configuração da gravidade prevista na lei eleitoral. Mas também aqui o acórdão recorrido foi claríssimo, no sentido de que, aspas, a repercussão do reconhecimento municipal de numerosas posses, inclusive em áreas de proteção ambiental, gerou à população local que habita comunidades carentes a ideia de reconhecimento pela administração pública da legitimidade de ocupações realizadas no passado. Fecham aspas, são essas razões pelas quais confia a recorrida em que será negado provimento ou em que serão inadmitidos os recursos especiais, a fim de que o julgado de hoje tenha eficácia imediata. Obrigado. A palavra ao doutor Nicolau Dino, que falará pelo Ministério Público Eleitoral. Senhora Presidente, senhoras ministras, senhores ministros, quer parecer ao Ministério Público Eleitoral que o acórdão da instância de origem deva ser mantido pelos seus próprios fundamentos. E digo isso, para não ir muito longe, relembrando a moldura fática, tantas vezes aqui enfatizada pelos eminentes advogados que ocuparam a tribuna, que, como todos sabem, não pode ser aqui revolvida a essa altura em grau de recurso especial. Os fatos reconhecidos na instância regional dão conta de que, efetivamente, o recorrente, o prefeito, então, distribuiu carnês de IPTU a essas comunidades, dando conta de que eles passariam, a partir daquele momento, a condição de felizes contribuintes da municipalidade. E o acórdão regional capta bem essa situação fática, valorando-a, portanto, dando ênfase não àquele ato em si, mas aquilo que estava subjacente àquele gesto praticado pelo prefeito. Diz bem a emenda do acórdão, fazendo referência, inclusive, ao fato de que aquelas áreas eram terrenos localizados em área de proteção ambiental, está na emenda do acórdão. E o que fazia, então, naquele momento, o recorrente? O recorrente entregava não apenas os carnês de IPTU, na realidade, entregava a ilusão de que, a partir daquela assunção da condição de contribuintes, eles estariam sendo submetidos a um processo de regularização fundiária, tornando-se, quem sabe, aí titulares daquela área onde fixavam residência. É precisamente esse o ponto que me parece ser o ponto determinante, decisivo, da configuração do abuso de poder político com um forte viés de fraude. A captação ilícita do sufrágio foi corretamente afastada na instância de origem, mas o ponto sobre o qual se baseia o acórdão é exatamente o abuso de poder político revestido de gravidade, não há dúvida que aqui é uma gravidade, porque mais do que, repito, mais do que a sinalização de uma regularização fundiária, é a sinalização de uma ilusão. Porque nunca poderia haver a regularização fundiária daquela área, daquela região, por se tratar de área de proteção ambiental, conforme está posto na moldura fática do acórdão. Então, senhora Presidente, me parece que correto está o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro ao
aplicar a sanção de inelegibilidade apenas ao prefeito de Arraial do Cabo e não ao vice-prefeito, considerando que essa sanção é de natureza personalíssima, e afastando também, lá naquela instância, afastando a combinação da captação ilícita do sufrágio. Concluindo, então, o Ministério Público se posiciona no sentido de que o recurso deva ser desprovido, senhor presidente. Ministra Luciana Lácio. Senhora presidente, o caso realmente é instigante e eu confesso que fiquei com muita dúvida ao analisar este processo, refletir bastante, porque numa primeira leitura, na leitura do acórdão regional, de fato, nos impressiona essa questão da entrega dessas certidões de IPTU. Entretanto, após ler e reler e novamente treler este acórdão, eu cheguei a algumas conclusões que, na dúvida, eu entendi por bem manter o candidato eleito com mais o dobro de votos do segundo colocado. Ele foi eleito com 66% dos votos válidos, reeleito. De modo que, do acórdão regional, é fato incontroverso que, de fato, havia um programa de regularização fundiária no município desde o ano de 2010. Este é um fato incontroverso. O voto do relator originário que ficara vencido é exaustivo e ele, penso eu, teve a mesma inquietude que eu, porque ele analisou o caso e sentiu que, de fato, o contorno fático dos autos ele está impreciso. Veja só que, da própria sustentação oral aqui do nobre advogado recorrido, saúdo ambos advogados, belas sustentações orais, foi dito mais de uma vez que o evento na qual houve a entrega de 54 certidões de IPTU ocorreu a 15 dias da eleição. Foi dito mais de uma vez. Este fato, não há prova nos autos da data da realização deste fato. Veja que a própria desembargadora Ana Tereza Basílio, no seu voto, veja o que a desembargadora afirma. Foi afastada, de fato, a capitulação do 41A, da compra de votos, e aqui ela fala: em relação à segunda causa, peço vênias ao eminente relator para divergir de sua excelência, porque o abuso de poder político não depende de data. Se foi ou não em outubro, se foi ou não em setembro, no caso, foi em 1º de julho, no mínimo. É atemporal abuso de poder político. Veja que não se tem a prova nem da data do fato. Não se conseguiu chegar a sequer a uma conclusão assertiva e segura da data deste fato. Então, com essa inquietude, senhora ministra, senhora presidente, que me fez, de fato, caminhar no sentido de dar provimento ao recurso. Eu inicio, então, aqui a leitura do meu voto, afastando as preliminares. Eu não conheço do recurso especial interposto por Reginaldo Mendes Leite, que é o vice-prefeito, que fora intimado regularmente para regularizar a sua representação processual, porque o advogado que então representava renunciou e comprovou a sua ciência. Todavia, ele não atendeu essa determinação e, na linha de entendimento jurisprudencial, eu digo que, desatendido o pressuposto da representação processual após a interposição do recurso, em virtude de renúncia ao mandato, cabe ao recorrente nomear outro advogado sob pena de não conhecimento do recurso, e é aqui a hipótese dos autos. Então, eu não estou conhecendo do recurso do vice-prefeito. Há uma preliminar aqui de nulidade do acordo regional por violação ao princípio da distrição e ao disposto nos artigos 128 e 460. Eu, da mesma forma, afasto essa preliminar, citando aqui precedentes, e passemos, então, à análise do mérito. E a questão fática parece-me que está muito bem delineada, que teria sido a entrega dessas certidões de IPTU, 54 delas, em um evento que não se sabe a data. Então, a princípio, no dia, foi considerado o dia 1º de julho, em razão dessa imprecisão, na pior das hipóteses, 1º de julho, e também que teria havido a entrega de pelo menos uma centena de certidões. Veja que não se tem a precisão
Uma centena para quem, quando, como? Do acórdão, quando nós lemos o voto da desembargadora Ana Tereza Basílio, eu realmente fiquei insegura no que toca a concretude da prova. E eu digo que a tese apresentada pelo recorrente é de que os lançamentos tributários consubstanciam atos legítimos e vinculados, e, no caso em análise, resultariam de programa governamental iniciado em 2010. Ademais, o número de famílias beneficiadas, 54 no evento, em um evento, e outras ao longo do período eleitoral, no meu entender, não ostentaria também a gravidade para comprometer a lisura do pleito. Eu cito, eu transcrevo aqui o trecho do voto da eminente redatora para o acórdão, desembargadora Ana Tereza Basílio, e digo que, segundo o entendimento que prevaleceu na instância regional, a expedição e entrega de certidões de lançamento de IPTU teria gerado uma falsa expectativa aos moradores das localidades envolvidas, na medida em que, ao menos, algumas delas, não há no acórdão indicação de quais e quantas seriam elas, estariam situadas em área de preservação ambiental, o que teria ensejado, inclusive, a abertura de um inquérito no Ministério Público. Vejo, senhores, como que essa questão está posta no acórdão regional. O acórdão não revela quantas áreas estariam sob essa proteção, enfim. Afirma a desembargadora Ana Tereza Basílio. Houve uma promessa de regularização de posse de pessoas que haviam, dentro do seu estado de miséria, invadido áreas, segundo consta dos autos, até de proteção ambiental. Nós não sabemos quantas, aonde, como. Eu fiquei muito realmente insegura com essa falta de concretude da prova. Nesse cenário de indefinição e conflito, que envolveu a derrubada de alguns imóveis pelo governo estadual, como afirmado no voto de um desembargador Fábio Uchoa, não se pode afirmar com juízo de certeza que o reconhecimento municipal acerca dessas posses e que todos os lançamentos de IPTU seriam ilegítimos ou aptos a gerar falsas expectativas aos moradores das áreas invadidas. Verificando-se o detalhamento dos fatos no acórdão dos primeiros embargos, sobressai que a prova documental indica que, em ano eleitoral, foram expedidas mais de uma centena de certidões de lançamento do IPTU, como foi dito aqui da tribuna, relativas a procedimentos administrativos deflagrados, essa parte não foi lida, deflagrados desde o ano de 2001, 2002 e seguintes, e que a maioria das certidões foi expedida entre os meses de agosto e outubro de 2012. Ou seja, este foi um programa de regularização fundiária, de fato, que estava a ocorrer no município. Quanto a este ponto, chama a atenção a existência de procedimentos administrativos, destaco eu, desde o ano de 2001. No que toca à repercussão eleitoral dos referidos atos administrativos, o que se deve verificar por meio de prova robusta é se tais condutas foram realizadas para obtenção de proveito eleitoral e se tiveram gravidade para macular a moralidade e a legitimidade do pleito, o que, a meu ver, não ficou evidenciado nos acórdãos regionais, tanto no acórdão do recurso como nos dois dos embargos de declaração. E um segundo ponto, merecedor de destaque, foi o ato público no qual ocorreu a entrega de certidões do IPTU a alguns posseiros, realizados supostamente no dia 1º de julho, ou seja, antes, inclusive, do período eleitoral. Entretanto, não há qualquer elemento que vincule o evento à eleição vindoura ou à candidatura do recorrente, como fotos, cartazes, propaganda ou até mesmo discurso dessa natureza. Ressalto que, ao afastar a incidência do 41A, a própria redatora para o acórdão, desembargadora Ana Tereza Basílio, afirmou: com relação à captação ilícita de votos, não há dúvida de que não há prova da realização da troca de vantagem por votos, na forma do que exige o 41A, de acordo com o qual seriam necessários pedido expresso de votos e a identificação do momento. A captação ilícita tem que ser durante o período eleitoral. Neste caso, há dúvida com relação à data. Nesse ponto, a corrente vencedora, o então relator no Tribunal Regional, ele afirmou: as fotografias do evento em questão não denotam a realização de um grande acontecimento de cunho eleitoreiro, uma vez que, nada obstante a presença natural de autoridades municipais, entre os quais o prefeito, reconhecido por todos os depoentes, é verdade, não se vislumbra a exibição de cartazes, faixas
ou camisas, nome e número de qualquer candidato. Também não há prova de que houve pedido de votos expresso, ou ao menos discurso visando a captação de votos. Desse modo, digo eu, sob o ângulo gravidade, não vislumbro a caracterização do abuso, na medida em que o ato não teve, segundo consta do acórdão na minha leitura, conotação eleitoral. Por outro lado, 54 teriam sido o número de certidões entregues durante o evento, o que foi confirmado pela relatora nos embargos de declaração, que, no entanto, justificou o abuso no referido ato e nas centenas de certidões expedidas entre os meses de agosto e outubro. Colho do acórdão regional. No caso em julgamento, a gravidade da conduta do primeiro embargante consiste, na verdade, na concessão de numerosos posseiros de áreas carentes de reconhecimento municipal de suas posses, inclusive em áreas de proteção ambiental. A suposta renúncia fiscal também foi afastada pela Corte Regional. Aqui não se estava a promover uma renúncia fiscal, não se estava entregando uma isenção do imposto do IPTU, estava se entregando apenas uma certidão de lançamento do imposto, ou seja, um ato que caracterizaria um futuro pagamento do imposto, e não aqui se está a tratar de renúncia fiscal. Entendo, portanto, que com base nessas premissas, ainda que se considerasse irregular ou extemporânea a expedição de guias de IPTU e a sua entrega mediante um ato público, não vislumbro elementos capazes de embasar a condenação por abuso de poder político e alterar o resultado do pleito, que resultou na reeleição do recorrente com 14.036 votos, equivalente a 66,29% dos votos válidos, com enorme diferença para o segundo colocado, que obteve 29,63% dos votos válidos, ou seja, menos da metade. Cito precedentes do tribunal no sentido de que o abuso do poder político caracteriza-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade de disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros, o que não se verifica no caso. Precedente aqui da relatoria do ministro João Otávio de Noronha, cito um outro da ministra Maria Tereza, enfim. Delineado este contexto, tem que a moldura fática descrita aponta a realização de atos de regularização fundiária, cuja ilegalidade possui contornos imprecisos. A fundamentação carece de indicação robusta e concreta da prática do abuso de poder político. Eventuais expectativas criadas pelos atos administrativos equivaleria, quando muito, a uma promessa de campanha, fato não coadunante com a principiologia que inspira o Instituto do abuso de autoridade, do abuso de poder político. Por essas razões, não vislumbro no acórdão recorrido elementos hábeis à conclusão da prática de abuso de poder, tampouco a gravidade necessária em relação aos fatos acima elencados, a míngua de provas convincentes trazidas no acórdão, bem como pelo fato de ser o lançamento tributário, atividade vinculada, não havendo que se falar em discricionariedade administrativa, ou até mesmo impedir que as autoridades municipais deem sequência à política pública, tributária ou habitacional em ano eleitoral. Ante o exposto, eu não conheço do recurso interposto pelo vice-prefeito e dou provimento ao recurso especial de Wanderson Cardoso de Brito para julgar improcedente a AIGE, afastando as penalidades impostas ao recorrente e também ao vice-prefeito em razão da unicidade da chapa, prestigiando o voto popular e o resultado das urnas, senhora presidente. É como voto. E também, desculpem, por fim, fica prejudicado, na minuta de voto que eu ora faço ao conhecimento de todos, fica prejudicado o agravo regimental na ação cautelar deste tramita junto ao ex-RESP. É como voto, senhora presidente. Obrigada, ministra Luciana. Eu consulto a senhora ministra e os senhores ministros se há concordância quanto ao não conhecimento do recurso do recorrente Reginaldo Mendes Leite por ausência de regularização da representação processual a despeito de oportunamente intimado. Com relação a este juízo de não conhecimento, não há divergência, então a decisão é unânime quanto ao não conhecimento deste recurso. Agora, com relação ao recurso de Wanderson Cardoso de Brito, eu colho os votos, começando pelo voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Quanto às preliminares? Não, no geral. Ok. Presidente, eu ouvi com grande atenção e interesse o bem lançado voto da eminente ministra Luciana Lócio,
Em alguma medida, também compartilhei das aflições e das dúvidas de Sua Excelência. É sempre um momento delicado quando se afasta alguém que tem a legitimação aparente, pelo menos, do voto popular. Eu, no entanto, vou pedir todas as vênias à Sua Excelência para sustentar uma posição divergente. A mim me chamou a atenção que, em relação aos fatos relevantes, a sentença e o acórdão são totalmente convergentes. A sentença assentou que foram expedidas mais de 100 de certidões de lançamentos de IPTU, a maioria entre os meses de agosto e outubro de 2012. O evento ocorrera 15 dias antes da eleição. O prefeito estava presente no evento, o que indica a finalidade de obtenção de voto. Houve o lançamento do IPTU para imóveis situados em área de preservação permanente. Assim estabeleceu a sentença. E o acórdão do TRE, nesta parte, afirma que ficou configurado o abuso de poder político, tendo em vista a distribuição de certidão e carnê do IPTU a cidadãos do município em evento eleitoral, com o propósito de regularizar a posse de um grande número de pessoas, inclusive em áreas de proteção ambiental. De modo que, estando as duas instâncias mais próximas do evento, consonantes em relação aos fatos, e os fatos tendo, a meu ver, a relevância e a gravidade que têm, inclusive, sobretudo, pelo impacto de natureza ambiental, eu estou aqui me alinhando à posição do acórdão de origem, pedindo todas as vênias, carinhosas vênias, à eminente ministra Luciana Lócio, para me alinhar à posição que foi sustentada na origem pela desembargadora Ana Tereza Basílio e, igualmente, pelo desembargador Abel Gomes. E, portanto, em conclusão, eu voto no seguinte sentido, presidente: pelo desprovimento dos recursos especiais eleitorais, por entender que, em relação às questões preliminares arguídas nos recursos especiais, não há nulidade, e aqui estou seguindo o parecer da Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria Eleitoral. E, em relação ao mérito, conforme assentado no julgamento do TRE do Rio, há elementos que comprovam o abuso de poder político e econômico na emissão de certidões de lançamento de IPTU a cidadãos carentes do município de Arraial do Cabo, em momento atípico, e aqui destaco a observação do acórdão da desembargadora Ana Tereza Basílio, em que ela afirma, aspas, houve uma promessa de regularização de posse de pessoas que haviam, dentro do seu estado de miséria, invadindo áreas, segundo consta dos autos de proteção ambiental. De modo que, por esses fundamentos, e para acompanhar, nesse caso, as instâncias mais próximas do fato, eu estou negando o provimento aos recursos. Como voto, presidente? Obrigada, ministro Luiz Roberto. Ministro Edson Fachin, como vota Vossa Excelência? Senhora Presidente, eminentes pares, eminentíssima relatora, ministra Luciana Lócio, são também os ilustres advogados que ocuparam a tribuna para deduzir suas razões. O tema diz respeito à linha divisória entre o uso da administração e o abuso do poder político. Esse discrimen pode ser encontrado em alguns indicadores que, do plano dos fatos, são iluminados pelo direito que incide na matéria. Os fatos sobre os quais o tema verte parece despidos de muita controvérsia. Era uma área de ocupação irregular, foram expedidas e entregues certidões de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, levando em conta uma hipotética possibilidade de ali caracterizar-se a posse e, portanto, fato gerador do respectivo tributo.
Este ato administrativo ocorre em período que antecede um pleito e decorre de iniciativa de um candidato à reeleição. Portanto, essa moldura fática recebeu, do ponto de vista de um juízo de valor, a percepção de que há uma captação indevida do sufrágio com a circunstância que desborda do uso do poder administrativo, caracterizando, segundo o acórdão recorrido, o abuso de poder político. Essa ordem de ideias pode resultar agravada quando se percebe, embora não haja necessariamente uma dosimetria quantitativa, mas se percebe qualitativamente influência que possa ter gerado ou que foi gerada no resultado do processo eleitoral. Colocadas essas premissas, a dúvida que daí pode emergir, seguramente, num primeiro momento, deve prestigiar, como estabeleceu na linha diretriz do seu voto a ministra relatora, o voto popular e o resultado das urnas. Agora, esse prestigiamento, em meu modo de ver, deve ter como premissa precisamente o modo devido pelo qual esse resultado foi alcançado. E, portanto, na hipótese concreta do exame que fiz, também vou pedir vênia eminente relator, eu estou acompanhando a divergência pelo desprovimento do recurso e, nesta medida, pelo exame que da moldura fática realizou o Tribunal Estadual e, ao assim, o Tribunal Regional e, ao assim proceder, portanto, manter a decisão e acompanhar o ilustre ministro Luiz Roberto Barroso com todas as vendas. É como voto. Obrigada, ministro Fachin. Ministra Maria Tereza. Senhora presidente, eu também prestei atenção nas sustentações orais, no voto da eminente relatora, e chego à mesma conclusão que a divergência. E aqui, ministra, se me permite, no acórdão que julgou os embargos de declaração, pareceu-me que ficou afastada a dúvida a respeito de quantos lançamentos seriam. E aqui, fazendo um parênteses, ministro Barroso, o acórdão dos embargos, ele reconhece um erro material, dizendo que não seriam carnês, mas lançamentos. Mas não haveria junto com eles o carnê, mas que nada mudaria a conclusão. Do acórdão constou o seguinte: o acórdão embargado não considerou que apenas 54 poceiros teriam sido beneficiados pela conduta do primeiro embargado, realizada, segundo ele, apenas em julho de 2014. Na verdade, de acordo com a avaliação da prova produzida nos autos, foram beneficiadas, às vésperas do pleito, as seguintes comunidades carentes do município de Arraial do Cabo: Monte Alto, Figueira, Sabiá, Pernambuca e Caiçara. Como salientou a sentença de primeiro grau, invocada pelo acórdão embargado, entre os meses de agosto a outubro de 2012, foram geradas mais de uma centena de certidões de lançamento de IPTU no mesmo contexto eleitoral, e transcreve a passagem que o ilustre ministro Barroso também já nos trouxe. E continua no acórdão embargado com a consideração de que o acórdão também considerou que os numerosos lançamentos de IPTU a poceiros das comunidades, todas elas situadas no município de Arraial do Cabo, às vésperas do pleito eleitoral, caracterizou, então, o ilícito poder político dotado de gravidade suficiente. Então, não vejo aqui a dúvida sobre nem a data e nem a quantidade, porque, como já se falou, tanto a sentença como o acórdão são expressos em reconhecer este fato, dado como certo da ocorrência deste abuso de poder político. Então, pedindo a mais respeitosa vênia, eu acompanho a divergência. Obrigada, ministra Maria Tereza. Ministro Herman Benjamin. Presidente, eu queria inicialmente saudar a eminente relatora, porque, como sempre, o seu voto é exaustivo, o que não quer dizer que eu concorde com o voto.
E também, com meu voto acompanhando a divergência, já se compõe a maioria. Mas eu gostaria de fazer um ou dois comentários, muito mais, para realçar a importância deste precedente. E, portanto, no caso do relator para o acórdão, meu queridíssimo colega ministro Roberto Barroso, de aqui chamar a atenção para um ou dois pontos que me parecem muito importantes e que dão a este caso e, portanto, ao acórdão que vai sair daqui, uma natureza realmente de leading case. Salvo engano, nesses pontos, e num deles em particular, o TSE ainda não se pronunciou e não se pronunciou de uma forma direta, clara, inequívoca. A imputação aqui, como todos já afirmaram, é de abuso de poder político, mas, na verdade, nós temos um abuso tríplice. Nós temos um abuso da autoridade de cobrar impostos, portanto, um abuso de poder. Nós temos um abuso de poder caracterizado pela utilização do direito à moradia, trabalhando o direito de moradia como moeda de troca. E aí o ponto que para mim é mais importante, a materialização do abuso de poder político aqui por uma direta, inequívoca violação da legislação ambiental. Ou seja, as nossas cidades hoje, o Rio de Janeiro não é o único estado do Rio de Janeiro, no país inteiro, Porto Alegre também, ministra Rosa, até em Catolé do Rocha, a minha cidade, boa parte das invasões, das ocupações clandestinas ocorrem ou se consolidam no período eleitoral. Então, aqui, com este precedente, nós estamos reconhecendo que distribuir carnê de IPTU para áreas ocupadas irregularmente, e eu fui verificar na sentença, não está no acordo, o acordo faz referência à sentença, mas esta área é área de proteção ambiental, sabem por quê? Está na sentença. Porque esses imóveis dos pobres coitados, quer dizer, não pertencem aos pobres coitados, mas pertencem aos brasileiros de hoje e de amanhã, estão situados dentro do Parque Estadual da Costa do Sol. Não é uma área de preservação permanente, de uma ocupação qualquer, ou mesmo de uma área pública. Nós estamos tratando de invasão de uma unidade de conservação de um parque estadual. Então, penso que este é o primeiro aspecto que certamente o eminente ministro Barroso conseguirá realçar, que a questão ambiental, a regularização daquilo que primeiro não pertence nem ao prefeito e muito menos à administração que ele representa, essas promessas caracterizam abuso de poder político. E eu concluo com uma curiosidade neste processo, exatamente indicadora da situação de desespero dessa gente. É que todos nós, especialmente nós que temos bons advogados, vamos bater à porta do Poder Judiciário para não pagar imposto, para anular o lançamento tributário, o IPTU, e aqui nós temos um comício para a entrega daquilo que cristaliza o imposto. Exatamente porque aquilo que as pessoas estavam recebendo não recebiam como se fosse um imposto,
mas como um reconhecimento do Estado do seu direito de ter invadido, ali permanecer e construir as suas habitações. Então, para mim, isso é gravíssimo. E, portanto, eu espero com muito gosto, para o bem do Brasil, que neste acórdão que se concretiza agora com o meu voto na noite de hoje, possa passar esta mensagem inequívoca para o Brasil como um todo. Eu peço vênias à eminente relatora para acompanhar a divergência. Obrigada, ministro Herman. Ministro Henrique. Senhora Presidente, eu inicio cumprimentando os advogados que fizeram belo uso da tribuna, a eminente relatora que trouxe um voto substancioso e, inclusive, eu concordo com a eminente ministra Luciana Lossi, eu acho que isso é da nossa jurisprudência, pacífico, que as eleições não são motivos para a suspensão dos atos normais de governo. A administração não pode parar apenas porque se está diante do período eleitoral. Entretanto, o que eu identifico aqui é de que houve uma tipicidade nessa prática do que seria normal da administração. Até eu já inicio pelo ponto apresentado pela ministra Maria Tereza, de que não houve a entrega do carnê propriamente para pagamento, até porque o pagamento é algo que as pessoas não ficam tão felizes, mas sim uma certidão de lançamento, que não é, evidentemente, um documento, ele pode ser utilizado, inclusive, para fins de registro, comprovação, mas imposto de propriedade territorial urbana, quando sequer tem a propriedade, porque também se fala em concessão de direito real de uso, então ficou uma zona um pouco nebulosa, eu acredito, não no acórdão, não na sentença, mas no atuar do candidato que, de acordo com as instâncias ordinárias, caracterizariam o ilícito do abuso. Eu entendo que rever esses fatos, o acórdão regional, ele dá uma base fática que é suficiente para a caracterização do abuso do poder político, por todos esses aspectos já tão bem mencionados aqui pelos votos que me antecederam. Eu queria só trazer uma questão a mais, que eu não sei se seria propriamente em relação ao recurso, mas ou em relação à ação cautelar. Que o acórdão regional, ao terminar o voto, ficou decidido o seguinte pela Corte Regional. Quanto à execução da decisão, assim que o julgado desembarque de declaração, oficia-se a Câmara de Vereadores do município de Arraial do Cabo para providenciar novas eleições, evidentemente com a atuação do Tribunal Regional Eleitoral no que lhe for pertinente, assumindo interinamente o presidente da Câmara dos Vereadores. Essa decisão ela foi suspensa por uma liminar proferida, não sei se foi o ministro Admar ou para a própria ministra Luciana, quando o recurso especial veio para cá, que é a ação cautelar que nós estamos julgando aqui agora. O que me preocupa é apenas a manutenção desse dispositivo de gerar uma necessidade de, neste momento, já há 45 dias das eleições municipais, ser necessário, por força do acórdão regional, a realização de uma nova eleição direta, concomitante à eleição existente. Então, eu proporia, não sei como questão de ordem, que a execução deste acórdão ficasse, no mínimo, relegada à publicação do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. A nossa jurisprudência aqui tem entendido que publicado pode ser executado. E nada impede que a parte entre com embargo de declaração e busque, através dos meios próprios, eventual efeito suspensivo que a lei não atribui a esse tipo de recurso. Normalmente é assim que se procede. E será examinado pelo relator do caso. Mas eu faria essa ressalva de não se fazer essa eleição pela forma direta, agora, dada as circunstâncias do caso, de nós já termos uma eleição marcada para dia 2 de outubro, para o próximo mandato, não haveria sentido de movimentar toda a máquina pública para fazer uma eleição direta, até haveria uma confusão de candidatos para alguém completar mais 2, 3 meses de mandato. Então, eu acho que talvez ficaríamos na medida cautelar para, talvez não julgá-la prejudicada, mas estender os efeitos da liminar até a publicação do acórdão, esse agora que está sendo tomado, e vinculada à realização de novas eleições, à deliberação que o próprio Tribunal Superior Eleitoral venha tomar sobre o tema.
Não sei se... Uma dúvida em relação à questão de ordem. Ministra Luciana, quem está no exercício do cargo hoje? É o próprio recorrente? O prefeito cassado, que por força de liminar. Prefeito. Ele pode ser afastado, eu não tenho dúvida quanto a isso. A minha dúvida é determinar a realização de eleição direta agora. Me parece que aí, com todas as vezes... Essa questão, eu acho o seguinte, eu até pensei nisso, caso ficasse vencida. Nada foi dito em relação a isso. A gente, naquele caso de acordo com a nova legislação, artigo 224, parágrafo 4º, Cuja traz constitucionalidade nós ainda não examinamos. a imposição de se realizar novas eleições, de não se dar posse ao segundo colocado. Só que nós, no caso de Brusque, nós decidimos que seriam eleições indiretas, mas havia toda essa discussão. Eu acho que ainda de embargo de declaração, o presidente do tribunal irá decidir sobre a execução mas é isso que eu estou caso. dizendo. Então, É porque a situação aqui depende da publicação do nosso acordo. tá. Publicado, Tribunal poderá será a presidência provocado. determinar a execução, não. Mas que não se faça automaticamente o que está no acordo regional, ou seja, eleição direta. Eu não estou nem adiantando se ela deve ser indireta, se deve permanecer o presidente da Câmara. O afastamento, eu acho que é inerente ao resultado do julgamento, o afastamento dos candidatos eleitos. Agora, eventual nova eleição que venha a ocorrer, me parece que não pode ser em forma direta neste momento. Ela teria que ser, no mínimo, de forma indireta. Com certeza. E mesmo assim, dependendo dos embargos da publicação do acórdão. Publicação do acordo, decisão da presidência, enfim, eu acho que essa questão não precisa ser debatida para ser decidida agora. Uma sugestão. Me parece que seria, com todas as vezes, uma incoerência o Tribunal Superior Eleitoral acabar de declarar, reconhecer a inelegibilidade e reconhecer o abuso de poder em relação ao recorrente e mantê-lo, ainda que provisoriamente, no cargo. O acordo oferece uma segunda alternativa, e essa sugestão que eu gostaria de submeter à Corte é o que está no acórdão, que seria a investidura interina do presidente da Câmara de Vereadores. Porque o acórdão diz isso, na parte final que Vossa Excelência destacou, ministro Henrique, que sejam diligenciadas as novas eleições, assumindo interinamente, está no acordo, o presidente da Câmara de Vereadores. Eu acho que essa seria a solução para evitar uma situação de incoerência. Essa é a solução que a gente Eu concordo plenamente com o acatar. afastamento, só para deixar claro o meu ponto de vista, eu concordo plenamente com o afastamento do prefeito, até se for o caso, julgar prejudicada cautelar, determinar o afastamento, determinar que o presidente da Câmara assuma. A minha preocupação só é com eleição que não pode ser feita de forma direta, agora com a outra eleição principal, vamos chamar assim, agendada já com os candidatos registrados. Essa é a minha preocupação. Eu queria fazer uma pergunta, um esclarecimento, presidente. Segundo a ministra relatora original, a regra aqui no TSE é esperar a publicação do acórdão para então deliberar se vai ser o presidente da Câmara Municipal, enfim, qual será a alternativa e também para determinar o afastamento. Eu não conheço a jurisprudência em profundidade neste campo. Eu indago se é isso mesmo, porque me parece uma incongruência. Nós estamos aqui às vésperas de um processo eleitoral, não tarda muito, termina o mandato do prefeito, e a decisão do Tribunal Superior Eleitoral terá eficácia zero no que se refere ao seu afastamento. Então, eu indago se não é o caso de nós aqui já deliberarmos como uma consequência lógica e necessária do que acabamos de decidir, pelo afastamento do prefeito. Ministro Herman, eu até, em julho do exercício da presidência, teve até um pedido nesse sentido, que se aguardasse a publicação do acórdão, e eu entendi, que já havia sido, inclusive, executada a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que o que suspende a execução do acórdão é uma liminar, no caso que eu julguei, não sei como é essa, que suspendia a execução até o julgamento. O julgamento ocorreu. A liminar foi concedida até o julgamento ocorreu. Então, aquela excepcionalidade que garantiu o efeito suspensivo que a lei expressamente diz que o recurso não tem, se exauriu com o julgamento.
Agora, há precedentes do tribunal também de que aguarda-se a publicação do acórdão. Agora, Mas numa eu no situação exercício... como essa, nós estamos às vésperas da eleição. Temos aqui um debate aprofundado que bem demonstra a gravidade deste caso. E nós vamos decidir, e vem as eleições, a posse do sucessor e a eficácia. Mas a publicação também é rápida, ministro Herman. Isso não há risco desse acordo não ser publicado após o término deste mandato. Não há risco. A publicação aqui eu não estou dizendo que é ilícito. Eu só estou nas minhas costas. Mas eu penso que a observação do ministro Henrique Neves é apropriada. Quer dizer, em verdade, esta nossa decisão faz cair a cautelar que havia sido dada para suspender a decisão do TRE. De modo que se restabelece a decisão do TRE e esta pode ser executada imediatamente, independentemente de publicação. Salvo engano, a eminente relatora estava julgando prejudicada, ao passo que me parece que a divergência está julgando improcedente a cautelar com a revogação da liminar. Certamente a liminar está sendo revogada. E aí permitiria o afastamento. Desculpa. Eu ainda não votei. Perdão. Exatamente. Eu louvando as sustentações orais, né? Lembranças de Murilo Mendes, da tribuna. Eu também, saudando a eminente relatora, fez um voto minucioso, compreendendo a inquietude de Sua Excelência quando se debruça sobre fatos que têm esse tipo de repercussão. Eu peço vênia para acompanhar a divergência pelas razões que já foram aqui sobejamente explicitadas e que, a meu juízo, talvez se resumam num aspecto, até uma menção poética feita pelo Dr. Dino, quando disse que, na verdade, aqui era uma entrega de ilusão, porque nós estávamos tratando de lançamentos de IPTU sobre terras de uma reserva ambiental. Então, com toda a vênia da eminente relatora, eu então acompanho a divergência e proclamo e consulto Vossas Excelências com relação a cautelar, porque eu a julgo improcedente, revogando a liminar concedida. Se estiverem de acordo, ministra Luciana, Vossa Excelência, fica vencida na cautelar também. Fico também. Então, proclamo o resultado. Senhor presidente, só eu concordo com o afastamento. Volto só a insistir. Porque revogada a liminar, mas deliberado pelo tribunal em questão de ordem, que a eleição não deve ser direta. Apenas nesse ponto. Se assim entender a maioria, eu vou fazer o lançamento, como não poderia dizer. Eu tenho alguma dificuldade, nós estamos nos antecipando. Estamos aqui negando provimento ao recurso especial. Né? Publicada a decisão, se abre a possibilidade, inclusive, de indagações via embargos de declaração. Mas, presidente, eu acho que, ainda quando não conste do dispositivo, porque não é o objeto do recurso, eu, em obter dictum, certamente endossaria a manifestação do ministro Henrique Neves. Não há sentido que em setembro ou outubro, ou quase outubro, se convoquem eleições, de modo que eu acho que é muito intuitivo e eu não veria mal em anteciparmos, ainda que em obter dictum, esse entendimento, para não termos que gerar embargos de declaração, que aí sim fará com que a decisão fique em cima das próximas eleições. E me parece tão óbvio que eu não hesitaria em acompanhar esse entendimento também. Mas não no próprio dispositivo? Não, acho que em um obter dictum explicitando. Com relação ao obter dictum, eu acho que não há a menor dúvida. Né? Eu não sei se, com ressalva da compreensão da ministra Luciana Lócio, me parece que pela... eu sou a favor da simplificação da vida. O meu acórdão nós estamos mantendo o acórdão do TRE, de modo que eu basicamente vou dizer, se pudesse eu já diria, fica mantido o acórdão do TRE, mas não é a praxe, de modo que eu vou dizer um pouquinho a mais, mas basicamente transcrevê-lo, porque não há razão em gastar energia com alguma coisa que já assentamos. Então, eu proclamo o resultado que
o tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso especial eleitoral de Reginaldo Mendes Leite e negou o provimento ao recurso especial de Wanderson Cardoso de Brito, julgando improcedente a ação cautelar e revogando a liminar anteriormente concedida.